Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Franchising, a ABF, revela que o setor de franquias apresentou um crescimento de 8,8% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo esse levantamento da ABF, as redes de franquia mantiveram seus planos de expansão. Olha que notícia boa! O primeiro trimestre de 2022 representou um acréscimo de 2.771 operações de franquias no país. O número também representa um aumento frente ao mesmo período lá do ano passado. Assim como os pesquisados, tu tens uma franquia e quer entender como aumentar a tua rede de franqueados com sucesso? Então embarca com a gente nesse plano de voo! E, gente, o time de hoje está mais do que especial. E eu já começo dando as boas-vindas para o coordenador do programa de franquias do Sebrae RS, Rafael Loveira. Que bom te ter aqui de novo no plano de voo, Rafael. Seja bem-vindo. Alexandra, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um podcast para falar sobre franquias e poder, de certa forma, contar com a experiência de empresas que estão nessa área e que estão atuando com as suas redes de franquias. Muito obrigado aí pela presença deles e vamos prosseguir. Vamos que hoje o papo vai estar bom. E quem está nos ouvindo, se prepara que vai ter muita dica boa saindo daqui. E quem também nos acompanha é o gerente executivo de expansão e novos negócios da Cacau Show. E ele que também é autor do livro Franquias, tudo o que você precisa saber. Seja bem-vindo, Arlan Roque. Que prazer te receber aqui. Olê, Marcel, Rafa, o prazer é meu. Vai ser um bate-papo, tenho certeza, muito gostoso para que a gente contribua com troca de experiências, troca de ideias aqui para franqueados, para franqueadores, para empreendedores em geral. E eu agradeço demais aí o convite para estar aqui com vocês. Ótimo! E para fechar o time de hoje, eu chamo o fundador e diretor da Químia Inteligência Ambiental, Marçal Paim. A Químia, gente, surgiu em 2003 em Santa Maria, no coração do Rio Grande. Em 2016, foi acelerada pelo Sebrae, a empresa iniciou o seu processo de expansão e se tornou a franquia de serviços e consultoria ambiental. Atenção a isso, gente! É a franquia de serviços e consultoria ambiental número 1 do Brasil. Que orgulho que saiu daqui, de dentro do Sebrae, com o apoio do Sebrae. Muito bem-vindo, Marçal, ao Plano de Voo. Olá, pessoal. Estou muito feliz com o convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, só fera nesse time. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigado pela oportunidade e acho que vai ser um bate-papo aqui muito interessante. Eu não tenho dúvidas. E para quem está nos ouvindo, o Plano de Voo hoje está sendo gravado remotamente, porque estamos em todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. Um negócio que opera no formato de franquia se expande por meio de unidades replicadas da sua marca em diferentes locais. Mas esse processo pode trazer muitas dúvidas. Como aumentar a rede de forma sustentável? Como escolher os melhores locais e gestores para as franquias? Como garantir que a gestão siga com padrões de qualidade? O plano de hoje quer te ajudar a sanar essas dúvidas todas e vamos trazer dicas para aumentar a tua rede de franqueados. Um dado importante para começarmos a nossa conversa vem do levantamento, aquele que eu falei no início do episódio, da ABF. O relatório indica que nos 3 primeiros meses agora de 2022, a receita aumentou em todos os segmentos pesquisados pela entidade. Os que registraram melhor desempenho estão nos segmentos da moda, saúde, beleza e bem-estar, casa e construção, food service e alimentação e, por fim, comércio e distribuição. E eu já queria pegar esse dado e lançar aqui para os nossos convidados. Apesar de o Brasil e o mundo também viver um momento de incertezas econômicas, a pesquisa traz os números bem positivos para o setor das franquias. Esse é o momento ideal para apostar em uma expansão? Já começo com a pergunta de $1 milhão. Olha, Ale,
eu costumo falar, estou rindo aqui porque eu sempre, que as pessoas perguntam, né? Falam, poxa, qual que é o momento ideal para eu abrir uma loja? Eu falo, olha, hoje o mais tardar amanhã. E fica uma resposta até meio suspeita por eu atuar na maior parte da minha carreira no franchise na área de expansão, mas porque a coisa do esperar o momento ideal, esse momento ideal é difícil de identificar assim, olha, qual é o momento ideal? Né? A partir do momento que você decidiu empreender, eu penso que esse é o melhor momento. Você tomou a decisão, porque esperar a crise passar, esperar o mercado reagir, que ano, desde que a gente se entende por gente que não teve algum tipo de crise, né? Seja no Brasil, seja considerando o mundo. E o Brasil, a América do Sul em geral, nós estamos num local de muitas oportunidades. Né? Tem uma coisa que quando você pensa na Europa, em qualidade de vida e segurança, é verdade que existe ali algo muito mais evoluído nesse sentido. Agora, vai empreender num lugar daquele, porque é um mercado que ele já está muito amadurecido, é um processo, você não tem as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades de crescimento como você tem aqui. Né? Trazendo para o exemplo nosso aqui do mercado de chocolates, da Cacau Show, tem algumas informações muito interessantes. A Cacau Show começou a fazer loja no ano 2000. Nasceu em 1988, né? Mas a primeira loja nasceu no ano 2000, e a partir de 2004 a gente começou a crescer, expandindo pelo franchise. De lá para cá, hoje nós temos 3.310 unidades em operação. Caramba, todas no Brasil? São todas no Brasil. E a gente está com o escritório, abriu esse ano um escritório na Colômbia, estamos estudando aí para fazer Colômbia e Portugal. Entendi, então, que o teu comentário que a América Latina tem muita possibilidade. Coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que, veja só, a Cacau Show cresce, continua crescendo. Nesse meio tempo, aqui era a maior rede de lojas de chocolates naquela ocasião, continuou crescendo. Outras redes de loja de chocolate cresceram, e aí eu vou até me permitir falar de um colega, que são pessoas fantásticas do Sul, a Lugano, está com um crescimento espetacular. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, poxa, eu vou esperar que momento? Não, a partir do momento que eu tenho, claro, que uma ideia minimamente viável, que eu tenho um plano, que eu trace meu plano de voo, não é? Mas eu tomei a decisão, esse é o melhor momento para empreender. E se eu vou empreender em um negócio franqueado, eu tenho meio caminho andado. Tem que fazer as pesquisas necessárias, conversar com franqueados, claro, mas o sistema de franquias, ele te proporciona ter meio caminho andado para você realizar o seu empreendimento, seja como franqueado ou seja como franqueador, e aí é inevitável agora eu colocar em evidência esse trabalho que o Sebrae faz através de apoio a pessoas que querem formatar seus negócios para crescer como franqueadores, que tem sido fundamental. Tem uma curiosidade que eu vou contar aqui para vocês, que a Cacau Show, quando começou a franquear, né, ainda não existia o programa de fomento à franquia e incentivo à franquia do Sebrae, foi lá atrás, mas nos encerramentos de treinamento de turmas de novos franqueados, o seu Charali, que é o Alexandre Costa, fundador da Cacau, ele faz esse momento, e eu participei, quase de todos, é uma reunião que a gente faz no encerramento, e ele, em todas essas reuniões, ele menciona o Sebrae, orientando as pessoas, aos franqueados, turma, nós estaremos aqui para todo o nosso know-how de gestão, todo o nosso know-how do produto do chocolate, mas eu, quando comecei a empreender, eu fiz todos os cursos que o Sebrae tinha disponível naquela época. Então, vocês não sabem, estão sabendo agora naturalmente, mas são mencionados em todos os encerramentos de turmas de novos franqueados aqui. Né? Então, acho que essa coisa do empreender, assim, o bichinho picou, é agora a hora, vai lá, busca apoio, mas vai em frente. A gente tem um exemplo aqui, né? Exatamente disso que você falou, de senso de oportunidade, de apoio do Sebrae, né? Que é a história do Marçal. Aqui nos bastidores, gente, antes de a gente começar a gravar aqui o plano de voo, o Marçal, formado na UFSM, assim como eu, contou que a empresa, gente, nasceu da dissertação no mestrado dele. E foi depois ajudada pelo Sebrae. Então, exatamente, temos um exemplo concreto, né, Rafael, aqui do que o Arlan tá falando. Marçal, conta pra gente um pouquinho, assim, como que nasceu a empresa, como é que tu criou essa empresa e o que faz essa tua empresa?
Tá bem. Na verdade, a química, eu me formei, na época eu tinha 22 anos quando eu me formei, e com 23 anos, ingressei no mestrado, e com 23 anos eu aproveitei a pesquisa de mestrado, que eu trabalhava com gerenciamento de resíduos na indústria, que era um tema, vai completar 19 anos agora, tá? E então era um tema ainda, essa discussão ainda estava começando muito, essa questão do gerenciamento de resíduos, licenciamento ambiental, não é o que a gente vive hoje. Hoje a gente está num outro momento, o ESG veio com tudo e oportunidades, muitas oportunidades para empreender na área ambiental. Então, na época, eu usei a minha pesquisa, transformei uma pesquisa acadêmica, entendi que ali tinha uma oportunidade de negócio. Tudo que eu lia, todos os artigos que eu lia, os livros que eu lia, diziam que no futuro todas as empresas teriam que estar ambientalmente adequadas, e isso hoje a gente está vendo isso na prática, né? E ali eu vi que seria uma oportunidade, criei a empresa, e nos primeiros, na verdade a empresa ela surgiu, eu coloquei uma mesa na sala da casa da minha mãe, né? Peguei, botei uma mesa no canto lá e assim começou o negócio. Porque para empreender basta uma ideia, né, gente? Isso aí. Não foi na garagem, foi num canto da sala, né? E daí depois eu consegui ingressar na incubadora da UFSM, né? Que é uma das primeiras incubadoras tecnológicas do interior aqui do Rio Grande do Sul. Se não é a primeira até, acho que do interior do Rio Grande do Sul é a primeira. Aí comecei a ser acompanhado e entrei nesse mundo que na época nem falava ainda em startup, né? Então, comecei a ter contato com a incubadora e logo depois, em 2006, eu tive contato com o Sebrae com um curso que eu fiz, que é um curso fantástico, que é o Empretec, tá? Assim, ó, ele para mim Fantástico. divisor de águas na minha vida esse curso. Ainda bem que eu tinha 26 anos quando eu fiz, então assim, ó, ainda bem que eu tive a chance de fazer ele logo que eu estava começando. Ele mudou muito a minha visão do que era empreender, eu não tinha noção mesmo. Então aquele curso foi muito importante para mim. Naquele momento eu também me tornei consultor do Sebrae, então eu fui consultor do Sebrae de 2006 a 2016. Isso me deu uma bagagem muito grande. Em 2016 eu deixei de ser consultor do Sebrae porque eu optei por expandir o meu negócio no formato de franquias e consegui entrar nesse projeto do Sebrae na época de franchise, que estava estruturando, no primeiro momento eles estavam avaliando a franqueabilidade de alguns negócios do Rio Grande do Sul. Na época foram 15 empresas que participaram desse edital. E após esse primeiro ano de análise de franqueabilidade, foi feita toda a estruturação dessas marcas, e a gente vem sendo acompanhado, né, desde 2016. Então, toda a minha visão de franquias que eu tenho, e isso o Sebrae fazendo sempre uma parceria muito estreita com a BF, que, né, também é importantíssimo, são duas marcas assim que eu tenho muito orgulho de ter o meu negócio associado, né? E então o Sebrae, tudo que eu aprendi de franchise, eu aprendi por meio do Sebrae. E eu tenho plena certeza que eu não teria conseguido expandir, não estaria no nível que eu estou hoje, se eu não tivesse sido acompanhado pelo Sebrae desde o início. O trabalho que o Sebrae fez foi realmente fantástico, assim, tanto na questão da estruturação da franqueadora e de como fazer as coisas certas, sabe? Como dar um passo de cada vez. E isso foi muito porque eu não tinha essa noção. Franquear um negócio uma coisa é tu ser bom no que tu faz, outra coisa é tu franquear o que tu faz. O desafio é outro, né? E então o Sebrae ele foi realmente assim, ó, importantíssimo para a história da química, né? E a gente está vindo dentro do projeto esse tempo todo, está conseguindo expandir, isso é muito legal. A gente está com 34 unidades, que para o meu negócio, né, a gente sabe o desafio que é. Só esse ano a gente aumentou em 10 unidades franqueadas. A gente tem uma unidade na Amazônia, né? Então nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma unidade lá na Amazônia. Isso. Muito show, muito show. E então assim, ó, e tudo isso eu sei que passa pelo todo esse profissionalismo e todo esse trabalho sério que o Sebrae conduziu. Eu também sou fã do Sebrae, sou fã, assim, ó. Eu sempre defendo o Sebrae, os projetos do Sebrae, então. Coisa boa receber já na largada do plano de voo um feedback desses, hein, Rafa? E conta pra gente, muita gente chega no Sebrae buscando vocês, assim, com essa pergunta que eu fiz aqui. É momento de abrir? Chega muito empreendedor com essas dúvidas todas? É uma realidade?
Sem dúvida nenhuma. A gente recebe diversos questionamentos sobre o momento de empreender e se é o momento de abrir um negócio, se é o momento de investir. E o que nós podemos dizer? Não é uma questão somente de mercado. Quando a gente vai procurar o que está na moda agora, o mercado, informações sobre investimento, o investidor sempre vai falar que muitas vezes, quando o mercado está muito bom, é o momento de vender a sua posição. E quando o mercado está em baixa, é o momento de comprar. Por quê? Justamente porque tu consegue melhores condições. O mesmo a gente pode identificar no cenário empresarial. Muitas vezes tu vai conseguir um aluguel com um preço melhor em algum momento de crise, sabendo que a economia vive de ciclos e não é necessariamente uma análise puramente de mercado. Existe o momento da pessoa também, o momento empreendedor. Tem pessoas que vão empreender em momentos favoráveis de economia em crescimento e não vão dar certo. E a gente está cheio de histórias aí de pessoas que empreenderam em momentos de crise e estão aí, né? E o que a gente pode olhar também? Existem diversos estilos de empreendedores. E tem empreendedores que vão querer dar mais a sua cara, que vão querer arriscar um pouco mais, e tem empreendedores que vão buscar um pouquinho mais de segurança, um modelo de negócio já formatado, já testado, e isso a gente consegue oferecer em franquia sem dúvida nenhuma. E assim, a gente fala muito aqui da venda de franquia também. Então, a hora em que o franqueado busca uma empresa sólida, uma empresa com know-how, que já tem uma operação consolidada, e ele vai lá e investe numa franquia. E a gente costuma dizer que isso é como se fosse um casamento. Então, é uma parceria que está sendo fechada ali e que a gente tem que sempre pesar. Poxa, eu quero trazer um franqueado bom, eu quero alguém com o perfil que a minha franqueadora tem, né, de cultura de empresa, mas também eu quero aumentar minha rede de franqueados, né? E aí eu queria já trazer um questionamento, tanto para o Marçal quanto para o Arlan. Primeiro, se existe o franqueado perfeito, o franqueado ideal e o franqueado pronto. O Rafa já começou, né, gente, como eu, com perguntas fáceis de responder, né? Coisa simples, exatamente. Existe o franqueado perfeito que já está pronto e qual o papel do suporte da franqueadora na formação e no suporte a esse franqueado? Porque, beleza, o franqueado, quando ele investe na nossa franqueadora, na nossa marca, ele também espera algo em troca. Não é só uma fachada, não é só um produto, ele espera know-how, ele espera suporte. Então, qual é a opinião de vocês nessas duas frentes? Olha, Rafa, essa comparação da franquia, o negócio franqueado, franqueador no casamento, ela é muito comum e eu compartilho dessa comparação. E tanto compartilho que essa pergunta do perfil do franqueado ideal, sabe aquela pessoa que está aos 60 anos e não casou porque está esperando o par ideal? Franqueado perfeito, porque afinal de contas o que é? Né? Eu tenho a leitura, né? Claro que respeito leituras diferentes, mas eu tenho a leitura que esse franqueado ideal, esse franqueado perfeito, ele não existe. Claro que o franqueador ele precisa estabelecer critérios, isso sem dúvida. Né? Olha, de acordo com o meu negócio, é ideal que eu tenha, desejável, é ideal que eu tenha dedicação exclusiva ou não, é ideal que esse candidato a ser meu parceiro de negócio, ele tenha um capital integral próprio ou não, ele pode ter parte desse capital financiado, muitos bancos, até pela segurança que o franchise oferece, oferecem linhas de crédito com taxas muito competitivas, justamente porque é um negócio seguro. Não, essa pessoa, ele pode ter outros negócios, naturalmente não do mesmo segmento, concorrente direto ou não. Essa pessoa precisa ter formação técnica na área que eu vou franquear o meu negócio ou não. Então, você vai estabelecer alguns critérios. Agora, dando como exemplo, hoje teve uma coincidência mesmo, acho que faz sentido trazer aqui essa coincidência, uma das melhores franqueadas da nossa rede, que está com a gente aí há mais de 15 anos, quando entrou na rede, com coincidência que eu encontrei ela hoje aqui no escritório da Cacau, ela veio fazer a assinatura de um documento aqui e tal, ela quando passou a ser nossa franqueada, a experiência anterior dela era de vendedora de chão de loja de uma rede de eletrodomésticos. Ela fala, poxa, mas então, e ela é melhor ou pior do que o ex-executivo, que era diretor? Ela é super bem sucedida, né? Então, se a gente tem esse raciocínio, eu falo, não, poxa, eu quero só pessoas de nível superior que tenham atuado numa posição gerencial, numa posição de diretoria em empresas,
essas pessoas têm um lado talvez estratégico mais desenvolvido e que vai contribuir, dependendo do negócio que ele está ingressando. E vai precisar aprender a operação, o chão de loja, né? E aquela pessoa de chão de loja, ela talvez seja a melhor vendedora do mundo, como é essa nossa franquia, ela é espetacular. E o franqueador vai complementar essa experiência dela com a parte estratégica. Até porque, em geral, no primeiro ano de franquia, o franqueado está muito desenvolvendo, aprendendo a operação. No segundo, ele começa a entender o nível tático ali de trabalho e estratégico posteriormente dentro da sua área na sua área de atuação, né? E um outro, trazendo aí um complemento a essa menção, a gente fala muito na seleção do franqueado, o perfil do franqueado, e eu sempre digo que o franqueado também precisa olhar o perfil do franqueador, né? Porque, poxa vida, eu vou colocar meus recursos financeiros ali, minha vida naquele negócio, eu franqueado, então, porque, em geral, eu vejo muito o candidato à franquia naquela posição assim, poxa, eu estou sendo avaliado, poxa, como é que eu me comporto, o que eu falo? Caro candidato à franquia, nesse momento você tem no mínimo, uma participação, um poder de escolha no mínimo igual ao do franqueador, porque você também está escolhendo ele. Hoje são mais de 3 mil redes de franquia no Brasil, com diversos valores de investimento e segmentos de atuação, mas você que vai decidir, porque vender franquia é um termo até que eu costumo dizer que ninguém vende franquia. O candidato interessado, ele compra a franquia. Você expõe o que você oferece. Olha, eu entendo que o meu negócio é bem sucedido porque eu ofereço isso, que eu tenho tanto tempo de experiência, ou eu não tenho tanto tempo de experiência, mas eu estou num segmento que tem um potencial de crescimento X, e aquela pessoa vai se convencer de colocar o recurso dela naquele negócio, né? Então, é complexo definir um perfil ideal de franqueado. Você estabelece critérios, mas o franqueador penso eu, que tem uma responsabilidade de estabelecer um desenvolvimento que é quase infinito ali na tua rede, porque fala, poxa, mas já tenho 2 anos aqui, 3 anos, esse cara já está desenvolvido. Não, porque você também, como franqueador, você vai aprendendo uma série de coisas, né? E vai crescendo aí junto com a sua rede de franqueados. Falar depois do Arlan, depois dessa aula que ele deu aqui, não é fácil, né? Não é fácil, mas complementando, concordo assim, assino embaixo com o que ele falou plenamente, né? No nosso caso, que é o nosso serviço, ele envolve a questão de, bem ou mal, o nosso negócio tem essa questão do propósito ambiental, da responsabilidade ambiental. Tem um ponto que a gente define alguns critérios e tem um ponto que para nós é muito importante, que é essa questão do propósito de quem nos procura para uma franquia estar alinhado com o nosso. Por quê? Porque a nossa franquia, eu sempre até brinco assim, quem compra uma franquia da Químia muitas vezes não é o candidato que quer comprar uma franquia, mas é um candidato que quer empreender com propósito e não tem coragem de fazer sozinho. Então, é um pouco diferente, né? E geralmente o perfil que eu vendo franquia são profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho com uma formação mais técnica, que é a formação para trabalhar na área ambiental, engenharia química, biologia, assim por diante. Então, o que acontece? A gente tem alguns critérios, exatamente como o Arlan falou, assim, eu concordo plenamente com ele, e eu sempre tento entender na seleção se os nossos propósitos da Químia com o do franqueado estão mais ou menos alinhados. O resto, pessoal, é desenvolvimento da rede, e uma outra coisa, assim, eu vejo, a gente começou a franquear em 2016, né? Então, ao longo desse tempo, o quanto eu tive que aprender o que é ser franqueador. Então, eu fui aprendendo junto com os franqueados, principalmente com os primeiros franqueados. Então, é uma evolução constante. E é bem interessante isso. Assim, eu não tenho realmente um perfil ideal, mas eu acho que tu ter, no nosso caso, propósito alinhado, valores próximos, o resto tu consegue desenvolver, né? Vocês falaram já sobre várias vantagens, né, de se ir pela linha da franquia. Às vezes a pessoa não tem maturidade suficiente no empreendedorismo, às vezes ela tem um pouco de medo, né? Quais são as principais vantagens que vocês colocariam para a escolha de uma franquia, né? A gente já falou que ajuda num montão de coisa, né? Tem desde a comunicação, às vezes até o administrativo e tudo, mas vamos para quem está nos ouvindo, vamos ajudar aí quem está com um pezinho na franquia,
Quem tá aí querendo muito pegar uma franquia da Químia ou da Cacau Show, quais são as principais vantagens de se franquear, de se adquirir uma franquia? Olha, nesse aspecto, primeiro assim, aquela coisa de que a franquia é um negócio que não tem risco. Não é verdade, tá, turma? É um negócio que, sem dúvida nenhuma, é um negócio de menor risco. É um negócio de menor risco por todo o processo que se passa até uma empresa, claro, estamos falando de empresas sérias, chegarem ao ponto de franquear. Aliás, tem um negócio muito interessante, porque a gente tem essa coisa de startups, né? De, poxa, testar, pilotar, o mínimo viável, escalar. Quando a gente para olhar, o negócio franquia aqui no Brasil começou aí dos de 60, 70, mas nos Estados Unidos já é bem anterior a isso, no pós-Segunda Guerra. O que é a franquia? Senão o conceito de startup que a gente tem hoje, porque você tem lá uma ideia de um negócio, você testa, você pilota aquele negócio, né? A DECO, você faz o mínimo viável e quando você fala em franquear, você está indo para a escala, né, daquele negócio. Então, a pessoa que ela vai empreender sendo um franqueado, ela tem aí como grandes benefícios um modelo de negócio que é para já ter sido testado, um franqueador, um parceiro que tem pleno interesse, né, quando visto de forma séria, para ele ter pleno interesse no crescimento daquela marca, na perenidade daquela marca. Então, quer dizer, aquela marca é para ser cuidada pelo franqueador e vai passar a ser cuidada também pelo franqueado, mas tem um interessado em que exista a perenidade daquele negócio. Quanto mais a franqueadora cresce, mais ela tem poder de negociação, porque ganha escala quando vai negociar compra de produtos, de insumos, compra de mídia, até mesmo quando você vai negociar aluguéis de espaços comerciais, que aí tem aquele limite em que você tem força de negociar, mas dependendo do espaço, o locatário também, às vezes, ele cresce o olho na marca e quer aumentar o aluguel, mas enfim, você tem mais facilidade de negociar aquela locação. Para esse empreendedor franqueado, normalmente a franqueadora ela tem um programa de educação continuada, porque existe o interesse que esse franqueado seja cada vez melhor, que ele produza cada vez mais resultado para ele, naturalmente, porque quando a unidade franqueada vai bem, esse franqueado quer abrir novas operações, e é o melhor vendedor de uma franqueadora, é um franqueado indo bem. Né? Então, ele tem todo esse suporte do franqueado por trás, na gestão, na operação, em mídia, em marketing, o que faz com que esse franqueado consiga focar boa parte do seu tempo e atenção, o quê? Em gerar resultado, em gerar negócio. E que normalmente as franqueadoras também têm a figura do consultor de campo para apoiar o franqueado nessa frente. Quando eu vim para a Cacau Show, lá em 2004, esse ano eu completei minha 18ª Páscoa aqui. Parabéns! Obrigado. Minha entrada na Cacau Show foi através da função de consultor de campo, então eu tive essa experiência também, que é uma delícia, porque inclusive a gente tinha um franqueado aí no Sul, que quando eu ia visitar ele, eu sentava com ele mais para aprender do que para ensinar, porque ele tinha um background muito grande e que ali era realmente mais para aprender com ele, porque tem essa diversidade também de franqueados, que eles têm uma experiência já grande, e isso é uma outra vantagem de uma rede de franquias, turma, que não são concorrentes, é uma rede colaborativa. Né? Então, que é outro negócio muito interessante, porque hoje você fala em redes colaborativas, o negócio franquia ele já traz esse conceito desde sempre. Né? Então, existem muitos benefícios, muitas vantagens de ser um franqueado. Claro, poxa, eu sou uma pessoa completamente independente ou muito independente, não quero um negócio formatado, quero fazer do meu jeito. Pouco provável que você seja feliz num sistema de franquias, que existe alguma flexibilidade, mas eles têm uma direção, ele tem uma formatação, né, pronta. Estava ouvindo aqui o Arlan de novo, anotando alguma coisa aqui que ele não tenha falado, né? Mas ele sempre dá aula, então... Só dois pontos aqui que eu acho também bem importantes, né? Eu estava pensando aqui. Eu acho que uma outra questão é que a franqueadora, de certa forma, ela está sempre olhando para o mercado e buscando inovar, né? Então, ela faz esse trabalho para que o franqueado lá na ponta ele consiga ficar focado no negócio, no dia a dia do negócio. Então, isso eu acho que é um ponto importante também. E a questão da rede, que nem no nosso caso, né? Os nossos franqueados, eles são franqueados com um perfil mais técnico. Então, a gente tem que ter um suporte técnico muito grande
em termos de legislação ambiental, projetos, imagina isso no Brasil inteiro. Então, a gente tem que ter um suporte técnico muito grande para esses franqueados, porque eles demandam dos mais diversos tipos de dúvidas técnicas das mais diversas áreas, né? Então, é bastante coisa. A gente faz licenciamento ambiental desde uma cooperativa agrícola até uma indústria metalmecânica, até uma indústria de alimentos, até uma oficina mecânica, todos eles demandam de serviços ambientais, assessoria ambiental. Então, essa questão do suporte, no nosso caso, é muito importante, e aí entra um ponto da força da rede, porque acaba criando, na minha opinião, isso eu aprendi ao longo do tempo, um intangível muito forte que é a própria rede. A própria rede de franqueados se ajudando, se apoiando, trocando informação. Não existe concorrência entre eles, então o sucesso de um é o sucesso da rede. Então isso é uma coisa que o franqueado ele não se sente sozinho, mesmo ele atuando sozinho na cidade dele, ele sabe que ele, além da franqueadora, ele tem outros colegas que estão passando pelas mesmas dificuldades que ele, os mesmos desafios, e que vão entender ele, que vão conversar com ele. Então, esse grupo que trabalha junto com esse objetivo comum, isso é um intangível muito grande que eu vejo no sistema de franquias, né, que tem esse apoio da própria rede. Além dessa busca, eu vejo, por exemplo, comparando com empresas que atuam na minha área, aqui na Química a gente tem pessoas que estão só buscando como inovar no mercado para testar esses produtos e serviços para que o franqueado lá na ponta ele consiga botar no mercado dele, né? Então, isso é uma coisa que também eu vejo como uma força muito grande, além das outras que o Alan já falou ali muito bem. Marçal, eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar uma coisa. Quais foram as principais dificuldades que tu encontrou no caminho aí, especialmente no início dessa operação? Vou franquear a minha empresa e agora Jesus Cristo. Vou na igreja, acendo uma vela, rezo, peço ajuda para o Sebrae. Quais foram as principais dificuldades? Porque contando um pouco das dificuldades, né, gente? A gente ensina, ajuda quem está começando a empreender ao que não fazer, que é importante. Sabe que a gente foi pioneiro nessa questão de tu franquear. Porque, na verdade, o nosso carro-chefe, os nossos franqueados, eles prestam consultoria ambiental para as empresas. Então, eles fazem toda a parte da assessoria ambiental, licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos, tratamento de efluentes, tudo que uma empresa precisa para estar, num primeiro momento, atendendo a legislação ambiental, está cumprindo a legislação ambiental, e num segundo momento, realmente está promovendo a sustentabilidade no seu negócio. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande porque tu franquear consultoria, né, que é uma coisa tão pessoal na cabeça de todo mundo, né, depende muito do consultor que está lá na ponta. Então, eu tive uma dificuldade muito grande, assim, ó, de entender como franquear aquele negócio. E eu confesso para você, assim, se eu não tivesse tido lá no início esse apoio do Sebrae, de entender melhor o negócio e ver como escalar esse negócio por meio de franquias, eu não sei se hoje realmente eu teria transformado o negócio numa franquia. Porque eu tive muita barreira e muita desconfiança, assim, ó. O pessoal da área, ninguém conseguia entender como é que eu ia franquear um negócio de consultoria ambiental, né? Porque são dois pontos. Um é a questão de ser consultoria, porque é um negócio que acaba sendo muito pessoal, às vezes, depende muito da pessoa que está prestando o serviço. E outra por ser ambiental, que envolve uma base técnica muito forte, envolve muita legislação ambiental. Então, tu entregar essas duas coisas e conseguir preservar e manter o padrão da tua marca, a força da tua marca, eu confesso para vocês que foi bem desafiador mesmo. Isso, para mim, foi o grande desafio. E eu acho que aí, no meio desse desafio todo e buscando as respostas, eu consegui entender que por meio de processos muito bem definidos e padronizados e com um treinamento muito forte. Hoje a gente tem o nosso franqueado, nosso treinamento ele é muito forte mesmo, e a gente a cada 15 dias faz eventos trazendo novidades na área ambiental para esses franqueados. Então, além de eles receberem um treinamento tanto online quanto presencial muito forte, a gente vai para a região do franqueado para entender também o trabalho dele. A cada 15 dias a gente está sempre atualizando conteúdos que tenham a ver com a questão ambiental. Então,
Hoje eu consigo dizer que é plenamente viável, mas no início sozinho eu não conseguia enxergar. Ainda bem que eu parti de estruturar a franqueadora, e nesse estruturar a franqueadora, definir muito bem os processos, manualizar, né, tornar os manuais de tudo que era feito, e nesse processo aí tu acaba olhando para dentro do teu negócio e entendendo o que tem que ser feito para aquele negócio ser replicado. Mas foi um desafio muito grande. Eu confesso para vocês que no início eu pensei que eu não ia conseguir franquear. Eu falei, mas é muito difícil franquear esse negócio. Hoje eu vejo que foi acertada a decisão e tá muito claro que é muito viável, né? Mas no início eu sozinho não teria chegado a essa conclusão. Ainda bem que eu estava sendo acompanhado. O que a gente pode tirar um pouco? Minha visão, né? Pelo que o Arlan e pelo que o Marçal falaram, a gente nota também que as franquias podem oferecer vamos falar assim, uma otimização de esforços, seja de investimento e seja de trabalho, né? Imagina para uma empresa fazer um investimento em algum sistema mais robusto. Imagina para uma empresa sozinho procurar algum estudo de mercado para analisar cenários, para analisar o melhor local para implantar a sua unidade. Acaba tendo um custo muito alto e numa frente de franquias a gente consegue ter isso de uma forma mais otimizada, né? E acho que o Marçal e o Arlan também trouxeram alguns pontos ali em que eu pego aquele franqueado que ainda não está pronto, mas que tem o perfil que eu busco e eu vou formando ele. Então eu vou construindo ele, eu vou moldando ele no franqueado ideal. E eles trouxeram alguns pontos, como reuniões mensais, como treinamentos, como consultoria de campo. E aí eu queria entender com eles também um pouco disso. Quais são os principais resultados que eles acham desse trabalho de suporte ao franqueado para que ele tenha melhores resultados? Rafa, a franqueadora, o consultor de campo, normalmente ele é o ícone desse trabalho de apoio, porque a pessoa que está lá, que tem que ter o ouvido esquerdo, o ouvido direito muito apurado, porque quando ele vai na unidade franqueada, o franqueado leva todas as demandas para ele, aí ele vai na franqueadora, a franqueadora fala, não, isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Mas a franqueadora, é importante que todas as áreas da franqueadora, elas estejam a serviço do franqueado. Né? A gente está tendo aqui, tá, hoje, tá, a gente está tendo a reunião do nosso conselho de franqueados. Inclusive, tem colega do Sul que está aqui com a gente, aqui em São Paulo, e franqueados do Brasil inteiro, que são os franqueados. A gente tem um conselho de franqueados instituído, que essa também é uma ferramenta de apoio, né, de comunicação de apoio para o franqueado, o conselho de franqueados. Claro, nenhuma franqueadora é obrigada a ter, mas ela é também, quando bem instituída, e uma ferramenta importante de comunicação, de coesão com a rede. Né? Mas toda a franqueadora precisa estar a serviço do franqueado. O que eu quero dizer com isso? Nessa reunião do conselho de franqueados, não está lá só a área comercial. O líder da logística está lá, o diretor de marketing está lá, o diretor de produção está lá nessa reunião. Passa o dia, o diretor financeiro está lá, né, para que não só a área comercial de expansão, que são normalmente as áreas que estão mais próximas do contato com o franqueado, elas estejam envolvidas, mas todas as áreas saberem que elas estão ali em algum momento e o trabalho dele precisa estar a serviço da rede de franqueados. E, fundamentalmente, acho que todo esse trabalho, todo esse conjunto, ele está baseado em que a unidade franqueada ela produza resultado de acordo com o planejado, num primeiro ano de operação. A gente abre uma operação quando a gente identifica que aquele local, de acordo com o estudo de viabilidade daquele local, ela vai realizar o plano de negócio, o business plan, o plano de voo, vamos chamar aqui, né, a decolagem daquele primeiro ano. A partir dali, aí você começa a estabelecer metas de crescimento de acordo com a base estatística que você tem, ou se você ainda é um franqueador com menos tempo, com menos unidades, o estudo de mercado vai ajudar você a estabelecer metas para aqueles próximos períodos. Então, fazer que o franqueado tenha resultado, também dentro do patamar esperado, porque às vezes o franqueado ele entra numa rede franqueada, poxa, em 2 anos eu posso nem ir mais para a minha unidade franqueada, eu vou ficar rico. Não, vamos trazer isso para a realidade. Existe ali um plano de negócio, e dentro desse plano de negócio, eu quero ganhar o dobro, vou abrir outra unidade franqueada. Eu quero ganhar mais, X%. Ok, precisamos crescer além da inflação X%, então tem que fazer esse trabalho
de eventualmente seu negócio de varejo não vender só no balcão, procurar canais adicionais de venda para que você cresça, né? E além de produzir receita, minimizar despesas. Minimizar despesas no sentido de eu ter a quantidade ótima de funcionários para aquela operação, minimizar despesas no controle de perdas, e aí perda se aplica a qualquer negócio. Eu vou me permitir aqui posso até falar bobagem, porque eu não sou do meio da consultoria, então eu me permito falar uma bobagem aqui, mas a hora, o tempo na consultoria é o bem mais precioso. Então, poxa, como é que eu ensino esse franqueado a valorizar, a ser assertivo com o tempo dele lá naquele cliente dele? Né? Então, são essas duas pontas, esse franqueado produzir receita e minimizar ou ter as despesas ideais. Porque isso faz que esse cara, ele queira abrir outra operação. Se ele não quer porque ele decidiu, porque tem franqueado que, não, eu quero ter uma operação só, mas aquele cara vai estar tão legal com aquela uma operação dele, que amanhã, quando ele conhecer alguém, ele vai falar tão bem daquele negócio, que a pessoa falou, opa, peraí, deixa eu ver que negócio é esse, porque eu acho que eu quero abrir uma franquia dessa unidade, desse segmento também, né? E a comunicação, e aí tem uma coisa muito importante nessa história, que é o relacionamento do franqueado com o franqueador. O franqueador, ele precisa ter essa disposição de lidar com o seu franqueado. Eu tenho um grande amigo, uma inspiração profissional para mim, que ele tem uma fala que é o seguinte, o Adir, que é, no negócio de franquia, o CPF ele vem antes do CNPJ. Quando uma pessoa ela vai empreender pelo franchise, e o Marcel falou bem ali, antes claro, tem o resultado esperado, o lucro, mas tem um projeto de vida, tem uma expectativa de realização pessoal ali, em que aquela pessoa ela vai depositar o seu propósito ali. Se ela vai só pelo dinheiro, a chance de dar certo ela é menor, porque aquele dinheiro começa a ficar tão custoso, tão pesado, né? E qualquer obstáculo passa a ficar tão pesado, né? Então, um grande apoio que o franqueado tem essa frente da franqueadora de fazer o negócio dar certo. Interessante, muito boa essa fala tua aí, porque eu acho que né, a gente tem que lembrar também que a gente coloca a nossa força, nossa vida, nosso trabalho, nosso dia a dia. É importante ter identificação, né? O Arlan falou, o Marçal também falou do negócio dele, que é fundamental, né? Sabe que no nosso tipo de negócio, o que acontece muitas vezes com um franqueado que adquire uma franquia nossa? Eles têm muito forte essa questão de querer fazer a diferença no mundo, querer contribuir com o mundo, e isso é ótimo, é o que nos move, mas eles acabam, esse outro lado do negócio, do resultado, é o que a gente acaba mais trabalhando com eles, para ver o que é a questão de quando muda o tipo de perfil de franqueado, né? Então, eles vêm muito com um propósito muito forte por serem da área ambiental e quererem ajudar, né, o mundo de alguma forma, e a gente acaba, boa parte do nosso tempo preparando o lado de foco em resultado, gestão, eficiência, que foi bem colocado pelo Arlan ali, que é fundamental, né, no nosso caso ali, né, a questão do aproveitamento de tempo e assim por diante. Então, como é tão importante, né, o suporte, por quê? Porque esse franqueado que vem com cheio de sonhos, objetivos de vida, propósito de vida, a gente tem que colocar ele de uma forma que ele consiga fazer chegar esse propósito dele nos clientes dele. Né? Ele tem que transformar isso em venda, em resultado, em entrega para os clientes dele, né? Para as empresas que contratam ele. E nesse ponto, o suporte, o relacionamento com o franqueado é importantíssimo. É aquela história, né? Franchise, no fundo, é relacionamento, né? O nosso relacionamento com os nossos franqueados. E então, a gente, por meio de um suporte efetivo, a gente consegue preparar esse franqueado, dar cada vez mais ferramentas para ele, para que ele fique mais preparado. Ele mais preparado, ele vai ter mais resultados. Então, ele vai estar mais satisfeito, vai ter mais resultado e a rede vai crescer. Por quê? Porque ele vai crescer com os resultados dele e ele vai ser um propagador da rede para novos franqueados e assim por diante. Então, como é importante o suporte, né? Tanto para quem tem que desenvolver algumas características mais gerenciais, quanto de liderança, quanto outros tipos de características que tu precisa desenvolver como empreendedor, como isso tudo passa
pelo relacionamento e pelo suporte, né? A força que tem o suporte. É aquela história, né? Franqueado satisfeito vai fazer a rede crescer. O boca a boca, né? Estamos em 2022, inteligência artificial, indo para Marte. Mas, gente, quando alguém conta experiência, te traz experiência, conta se está dando certo ou não, como a gente fica mais seguro, né? Então, o boca a boca segue firme aí nos negócios. Gente, tem um tipo de negócio que é ideal, usando a mesma palavra aí que o Rafa escolheu no início para escolher o franqueador? Existe algum tipo de negócio que seja melhor, mais adequado para a franquia? O Marçal já veio aqui, já mostrou que até consultoria ele conseguiu franquear, né, gente? Que é algo tão pessoal. Mas eu queria ouvir isso, assim, sobre os tipos de negócios, se tem algo nessa linha, e também sobre os tamanhos. Porque a gente tem ouvido muito, acho que a pandemia trouxe muito, né, as micro franquias, que é para quem está em momentos até com menos grana, mas que consegue ter até um complemento de renda, né? Então eu queria ouvir aí especialmente o Arlan, que sabe tudo disso, de várias. Tem esse livro maravilhoso que falaremos no final. Então eu queria te ouvir um pouco sobre tamanho e tipo do negócio. Claro, claro. Obrigado pelo carinho, mas a gente está aprendendo a cada dia, cada participação como essa aqui, a gente sai com aprendizado também, com experiência nova, né? Mas olha, é uma coisa interessante, porque tem franquia do que você às vezes não imagina por aí, gente. É um negócio, pô, mas tem franquia disso? Tem. Porque para você franquear, basta que você consiga desenvolver um modelo de negócio de produto ou serviço que ele possa ser replicável, né? Então, poxa, você vê, multiplicar consultoria deve ser um desafio enorme, né? Por exemplo, multiplicar mesmo a venda de produto, que falar, não, é só colocar na prateleira, mas você precisa se estruturar para que aquela rede cresça direitinho. Então, é muito difícil falar assim, tem um limite do que se pode franquear ou não. Acho que a coisa está mais, esses limites são mais ditados pela viabilidade do negócio, porque quando você vai franquear, esse negócio precisa dar resultado para o franqueador, ele precisa dar resultado para o franqueado, e ele precisa dar resultado para o consumidor final, para o cliente daquele produto ou serviço. Né? Mas como assim dar resultado para o consumidor final? Precisa chegar para o consumidor final com uma relação custo-benefício que faça sentido para ele comprar aquele produto ou serviço. Ele vai comprar do outro, né? E o franqueado. Então, precisa ter essas três frentes precisam estar bem atendidas. Se uma dessas frentes não for bem atendida, esse negócio é muito questionável a franqueabilidade desse negócio. E para o franqueado, aí existem negócios a partir de R$ 5.000, né? Você tem as microfranquias que tem o limite, né? O limite de 120 ou 105, agora me foge a minha memória. Acho que é 105, se eu não me engano é 105. Né? Estabelecido pela ABF, que é o que caracteriza a microfranquia, que aí também eu gostaria muito de enfatizar aqui que o termo microfranquia ele só está atrelado a esse limite, esse teto de investimento, que é um pouco menor, mas a responsabilidade do franqueado, do franqueador, numa franquia de R$ 50.000 é a mesma que numa franquia de 1,5 milhão. O número de algarismos no CNPJ de um e de outro são os mesmos, né? Mas o risco de um é de 1,5 milhão. Ok, aqueles 50 mil pode ser o dinheiro da vida toda daquela pessoa também. Então, a grandeza, o impacto também, eles podem ser semelhantes. Então, uma característica interessante do franchising também é o que? Essa possibilidade, essa capacidade de ser democrático, porque eu tenho negócios que uma pessoa que ela tem uma remuneração mensal de R$ 2.000, R$ 3.000, ela pode poupar dinheiro durante 2, 3, 4, 5 anos e ser um empresário, ser um franqueado começando de um negócio de porte menor de investimento. Né? Até aquela pessoa que tem uma capacidade de investimento de R$ 1,5 milhão, R$ 2 milhões. Né? Então, existem aí diversas possibilidades, sejam de segmentos ofertados no mercado e seja do potencial de pessoas para empreender. Uma coisa que é interessante, a pessoa, quando for empreender, eu vou empreender, tem um negócio de R$ 15.000, então posso ser franqueado.
Mas aí você vai com vontade de empreender. Não vai só porque semana passada eu fiquei desempregado, então aquilo lá vai substituir a minha renda, né? Porque você vai trabalhar mais, né? Você vai trabalhar mais. Aí volta naquilo que o Marçal trouxe do propósito. Você está realmente com a chama no olho de falar, poxa, eu quero crescer. Porque se for só para substituir o salário que você perdeu a semana passada, no mês que vem vai ter uma oferta e aí você vai querer deixar aquele negócio e aí não é bom nem para você nem para o franqueador, né? Eu queria trazer mais um ponto, até nessa lógica que o Marçal trouxe sobre relacionamento. Se a gente parar para refletir, o empreendedorismo ele não é linear, ele tem altos e baixos, assim como um casamento. Então, trazendo uma perguntinha um pouquinho mais pinga-fogo aí para a nossa conversa, a gente sabe que o franqueado ele tem diferentes momentos durante a jornada dele com a marca. Em alguns momentos ele pode estar numa fase um pouco mais crítica, ressaltando pontos e problemas que sem dúvida nenhuma vão existir em qualquer marca. E eu queria ouvir de vocês, assim, quais são as principais estratégias ou as principais práticas que vocês já executaram? Se puder trazer um case, e aí a gente pode manter o anonimato da pessoa, mas um case de franqueado que estava com um comportamento negativo e como que vocês mudaram esse comportamento e trouxeram ele de novo para o pensamento de rede e não pensamento tão a minha franquia, a minha loja, o meu caso. Quando eu vendo uma franquia, quando eu estou apresentando, né, numa reunião lá de apresentação, eu já coloco um estudo que tem um estudo, eu não me lembro se é de Harvard, mas tem um estudo sobre o perfil, a relação franqueador e franqueado, que comenta isso, que vai chegar o momento que o franqueado ele vai, por algum motivo, entender que ele pode trabalhar sozinho, que ele não precisa daquela rede. Então eu já coloco isso para ele, olha, em algum momento na nossa relação pode acontecer isso. Eu já preparo antes de vender a franquia. Então isso é uma coisa assim, só para retomando, né? Então quando eu estou apresentando a franquia antes do franqueado comprar, eu já apresento essa depois que ele está empolgado, que eu mostrei toda a franqueadora, que eu já encantei, eu falo, olha, vamos conversar sério agora uma coisa. Empreender não é fácil, tu vai trabalhar muito mais, sabe? Eu dou aquele choque de realidade. Até, às vezes, a consultora da expansão me acompanha, ela fica até meio chateada comigo, né? Porque, pô, tu vai lá assustar o franqueado, mas eu prefiro que ele entenda isso agora do que depois que entre na rede, né? Então, eu falo isso e falo que em algum momento na nossa trajetória pode ser que ele queira ter vida, caminhar sozinho, não querer fazer parte de uma rede. E eu falo que nesse momento é o momento que a gente tem que ceder as mãos e trabalhar de uma forma mais unida possível. Eu já tive casos, tá? Eu já tive um caso de um franqueado que estava tendo resultados muito ruins e por isso ele estava desmotivado. E nesse caso a gente fez um acompanhamento de perto. Por exemplo, eu fui várias vezes para a cidade dele com ele. Fui lá fazer trabalho assim, de base novamente. Então, esse foi um caso. Então, tanto que a gente tem assim, a gente tem as reuniões periódicas, né, mensais, com todas as unidades. E esses casos, quando é um caso mais atípico, essas franquias elas saem do consultor de campo e vêm para mim. Porque daí, como eu vendi, tem uma relação já desde o início lá mais próxima, e como a nossa rede ainda é uma rede pequena, eu consigo fazer esse acompanhamento mais de perto. Daí eu entro junto no jogo e vou para a cidade dele e ajudo e tal. Esse é o caso quando o franqueado está passando por uma dificuldade, está desmotivado por isso. E já teve casos também de franqueado que está tendo resultado muito bom e que acha que também que não precisa mais estar dentro de uma rede, né? Porque ele acha, cara, já aprendi tudo que eu tenho que aprender, agora eu posso andar por conta. Nesse caso, aí a história, na minha opinião, é um pouco diferente. Eu acho que tem que valorizar esse franqueado dentro da rede, reconhecer ele e trazer ele para ele ser um formador de novos franqueados, no sentido dele dividir as boas práticas dele, ele ser uma liderança interna, reconhecer tudo isso que ele está fazendo. E nesses dois casos, as duas vezes que eu tive esses dois problemas, funcionou muito bem. Tanto o franqueado que acha que não precisa mais estar numa rede,
que tu pode mostrar para ele que ele em rede ele pode fazer muito mais e que hoje ele pode servir como líder para outros e ele pode ser realmente uma referência e ele vai se sentir muito valorizado, inclusive até com indicação de novos franqueados e receber uma premiação por isso, mas também aquele que desmotivou, que daí sim a atenção tem que ser diferenciada no sentido de dar o suporte, inclusive aquela atividade meio de psicólogo mesmo, né? Ajudar ele a sair daquele momento e nesse ponto a questão do propósito, né? Falando de novo, ele acaba sendo muito importante porque tu faz a pessoa, faz o franqueado se voltar por que ele começou tudo aquilo, né? E muitas vezes é isso que segura ele quando ele está no momento mais difícil, ele lembra por que ele optou por fazer aquilo e por um motivo ou por outro, trabalhando sério, os resultados começam a vir e tu resgata ele. Então as duas experiências que eu tive foram assim, e cada uma eu resolvi de um jeito, tá? Tem que ser um pouco franqueador, um pouco vendedor, um pouco encantador e um pouco psicólogo também, né, gente? Nas franquias tá ficando claro isso. Faz sentido, porque é preciso conversar, é preciso estar todo mundo na mesma página, né? Para que a franquia consiga ter sucesso, tanto para o franqueador, como para quem está começando aí com o seu negócio. Gente, eu adoraria e ficaria mais horas aqui conversando com vocês. Eu adorei esse papo, eu aprendi muita coisa sobre franquia que eu não sabia. Foi muito legal ouvir vocês. Infelizmente, o nosso tempo está acabando e eu só posso agradecer vocês. Então, começa agradecendo o pessoal da casa, né, Rafael? Obrigada por ter trazido esse tema tão importante, tantas contribuições. Plano de Voo sempre de portas abertas para te receber. Obrigada, Rafael. Valeu, muito obrigado. Sempre é muito gratificante a gente estar aqui e compartilhar um pouco dos cases de franquias que a gente enxerga aí, tanto nas empresas que estão aqui com a gente, quanto empresas aí, líderes de mercado aí, como a Cacau Show, que é a segunda rede de franquias com maior volume de unidades aí no Brasil. A gente agradece também a disposição deles de estar aqui com a gente. Coisa boa. Marçal, eu fiquei muito feliz em conhecer o teu propósito aí de desenvolver a sustentabilidade ambiental, um tema super importante, e ver essa iniciativa se espalhando por meio de franquias daqui do Rio Grande do Sul até a Amazônia. Obrigada, o Plano de Voo está sempre de portas abertas para te receber. Eu que agradeço, Ale, agradecer ao Rafael. O Arlan deu uma aula. Arlan, eu quero o nome do teu livro, cara, que eu já vou comprar. E, cara, assim, para mim foi uma honra estar com vocês aqui. Vocês não têm ideia, assim, do prazer que foi, o quanto eu aprendi. Essa troca com vocês foi excelente para mim, me sinto muito honrado. Agradeço muito a oportunidade, tá, pessoal? Agradeço mesmo. Obrigadão por tudo. Eu vou falar, mas para você, depois você me passa o teu endereço, para você eu vou mandar um de presente. Viu? Cara, que honra, então vai ser presente, viu? Coisa que boa! Honra, Aproveitar para te agradecer, Arlan, o teu tempo, a tua generosidade. A gente sabe que a tua agenda deve ser bem apertada, então ter tirado mais de uma hora para estar com a gente aqui, trazendo tantas informações muito importantes. Olha, em nome do Plano de Voo, em nome do Sebrae, em meu nome, eu te agradeço demais a tua disponibilidade e conta um pouquinho desse livro que eu também tô curiosa. Eu conto sim, tá? Mas assim, a gente que agradece o convite, é um prazer mesmo estar aqui. Tá corridinho sim, né? Porque você vê como o sistema de franchise ele é sustentável. Um negócio que começou lá em 1988, numa sala de 12 metros quadrados. Hoje, juntando somente as duas plantas aqui de Itapevi, sem contar a nova planta em Linhares no Espírito Santo, a gente já tem mais de 120 mil metros quadrados de área. São mais de 3.300 lojas no Brasil operando. Esse ano a gente está no caminho de completar 1.000 novas lojas, né? E com tudo isso, a gente ocupa aproximadamente 12% do mercado de chocolate, o que traz para nós muita clareza de que ainda tem um caminho muito grande para trilhar, e só aqui no Brasil, né? Quanta coisa tem para acontecer. Então, isso reforça ainda mais a força do sistema de negócio que é o franchising. E o livro ele foi um projeto pessoal, foi Eu costumo dizer que o livro é um bate-papo de forma escrita. A história desse livro, eu tinha alguns artigos, que uma grande amiga do franchising em algum momento me pediu algumas informações, eu juntei tudo e mandei para ela. Ela falou, você tem um livro.
E eu realmente nunca tinha tido a coisa de... Eu falei, poxa, mas deixei lá. Aí, passado um ano, outro colega pediu, ele falou, cara, você tem um? Eu falei, peraí, então deixa eu acho que, enfim, Então vamos organizar isso. E aí eu organizei esse material, foi assim, tem sido uma experiência espetacular, porque o propósito dele é realmente compartilhar um pouco dessa experiência que eu tenho trilhado ao longo desses 18 anos no franchise, por isso que eu falo que é uma conversa de forma escrita, porque tudo que está ali foram situações que eu tive a oportunidade de vivenciar e aprender no franchise. Então tem sido muito gostoso compartilhar isso com redes de franquia, com executivos, com interessados em empreender. Eu costumo dizer que o título é meio pretensioso, mas meus amigos de marketing falaram que tinha que ser desse jeito. Então o livro é Franquias, tudo o que você precisa saber. Tem disponível em algumas plataformas, a Amazon acho que é mais conhecida, mais fácil, e espero que quem tiver acesso aí possa ter algum aprendizado nesse material. Ainda bem que eles te convenceram, viu? Ainda bem que eles te convenceram que tu tinha um livro. Ainda bem, né, Rafa? A gente agora que tá beneficiado com esse convencimento aí e com tantos artigos escritos numa carreira tão longa e trabalhando aí tanto tempo à frente de uma empresa, né? Como o Rafa trouxe aí a segunda aí do Brasil em franquias. Olha que coisa potente isso. E o nosso muito obrigado especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. E se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nós temos mais de 60 horas sobre muitos temas do fantástico mundo do empreendedorismo. Nos acompanhe também pelas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e com a coordenação editorial de Dandara Flores. E eu sou Alexandra Zanella. Um abraço e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.